3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado e com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estando ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada um deles cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles os fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumavam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Somente até aqui. Nós já oramos, pode se assentar, fique à vontade. Esse texto é muito bonito e nós vemos alguns elementos aqui que eu gostaria de destacar nessa noite. Jesus está presente numa festa de casamento, conforme lido, e há uma crise. A festa de casamento poderia durar em torno de 1 semana. Só que, para que isso ocorresse, todo o planejamento devia seguir intacto. Só que nesse planejamento não foi previsto que um elemento principal para a alegria, para a satisfação, viesse a acabar. Então, quando isso ocorre, Maria, que não sabemos qual a proximidade que ela tinha com aqueles daquela festa, chega até Jesus, vai falar com Jesus, vai falar: Jesus, tem um problema, o vinho acabou. Jesus: não, mas o que eu tenho a ver com isso? Não é meu casamento, não sou eu que estou casando. Óbvio que Jesus não disse dessa forma. Mas essa mulher, então, essa Maria, vai apresentar essa crise até o Senhor. Jesus, então, ciente de que ainda não era o tempo, e de que as manifestações a qual ele tinha sido prometido não eram aquelas, Jesus, então, responde de maneira a questioná-la: o que tenho eu contigo? Muitas das vezes nós achamos que Jesus está sendo áspero, e pode ser que seja, mas na verdade, a fala de Maria não continha a mensagem e o interesse da parte da vinda de Jesus. Ou seja, a razão de Jesus ter se manifestado, ter chegado até esse momento, nesse pedido que Maria faz, ela não consegue corresponder. Jesus vem com a intenção messiânica. Jesus vem para salvar. Jesus vem para anunciar a salvação, vem para mostrar que há liberdade aos cativos. E Maria, sabendo de muito daquilo que ele poderia fazer, ainda que os seus sinais estavam começando, mas ciente da pessoa que estava diante dele, convida a ele a dar uma solução simples. Uma solução de provisão. Não, Jesus, acabou o vinho, vai acabar tudo, a reputação do noivo, da família, vai ser toda posta de água abaixo. Então ela leva essa necessidade até Jesus. Então, mesmo de toda essa ciência de que Jesus era poderoso, o fator que ele, por hora, se nega é porque o tempo ainda não havia chegado. Mas mesmo assim, Jesus se dispõe a fazer aquilo que haviam pedido.
Só que esses elementos presentes no texto não ficam apenas no campo de uma narrativa, de uma situação que ocorreu. Esse texto está sendo provavelmente direcionado à maioria gentil, pessoas que não eram judeus. E para o judeu, tinha alguns fatores muito interessantes nesse texto: talha, água e vinho. Talha, água e vinho. Jesus, ele está anunciando, através dessas escrituras, um novo tempo. Um novo tempo. Um tempo onde os elementos dessa terra, ainda que acabem, tem algo novo da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, a talha na ocasião, ela tinha uma serventia de purificação. Elas eram postas próximo à porta, e as pessoas que chegavam lavavam suas mãos, e também era utilizada a água dali para lavar os utensílios. Então, quando Jesus se apresenta, Maria apresenta Jesus na ocasião, e a solução que Jesus propõe é para que ele pegue essas talhas, pegue essa água, pegue a água, ponha sobre a talha, está anunciando, está mostrando esse fator de purificação. Lembrando que purificação, queridos, vem antes do enchimento. A talha, como ferramenta de purificação, está anunciando para os judeus ali presentes, para aquele povo que estava presente, que o tempo daquele elemento estava acabando. De que havia uma concretização, mas que algo novo estava por vir. Meus irmãos, quando Jesus então enche a talha, ele dá por completo o tempo de uma cerimônia judaica. Um tempo onde a maneira de se purificar era simplesmente pelo fator da água. Era simplesmente pelo esse elemento. E agora, ele mostra que através do vinho, o instrumento novo, a ação nova de Deus está tomando forma. Abrindo um parênteses aqui, o vinho acabou. Acabou, queridos. E talvez isso era a segurança do povo. Talvez isso era o fator a qual as pessoas pudessem se apegar. Mas acaba. Mas acaba. E como que nós vamos fazer se tudo aquilo que nós punhamos como expectativa, nós estamos vendo se esvair? Quando aquilo que nós colocávamos como a única forma, não tinha um outro elemento. Ah, não tem vinho, mas a água serve. Não, a água não serve para isso, a água serve para purificação. Mas para a alegria, para o regozijo, não serve. Ela serve sim para anunciar que o elemento trago até ali foi suficiente, mas daqui para lá ele não serve mais. Qual é o vinho que tem acabado, queridos? Qual é o vinho que nós estamos vendo acabar? Desculpa. Qual é o vinho? Mas preste atenção. A pessoa que eu gostaria de falar nessa noite é a respeito do Espírito Santo, queridos. Como igreja do Senhor, afligidos em diversos fatores, como cidadão normal, como pessoa qualquer, todos nós, queridos, fomos tocados de maneira dolorida recentemente. Notícias ruins chegaram. Muitas situações se aproximaram de nós de maneira que nós não tínhamos nenhum tipo de preparo. O nosso preparo era muito frágil. E isso levou alguns pontos de nós. Levou muitas coisas. Talvez a alegria que nós tínhamos já não se encontra mais de forma tão farta. Talvez o consolo, o descanso. Talvez, queridos,
aquela segurança que tínhamos no nosso emprego, nós estamos vendo talvez se tornar cada vez mais solúvel. E tudo aquilo que nós muitas das vezes colocávamos como preponderante, queridos, para nossa caminhada, perdeu a sua força, perdeu a sua estrutura, a sua base, e se tornou frágil. O que nós vamos fazer mediante a isso? Notando então, como igreja do Senhor, que nós temos a pessoa do Espírito Santo ao nosso lado, queridos, nós podemos observar com que tudo aquilo que nós precisamos para transpor qualquer barreira já está disponível. Já está disponível. Se é o consolo, ele é. E tem algo que é muito interessante, que o Espírito Santo, queridos, ele conhece até mesmo o coração de Deus, queridos. E nós, como igreja, temos à disposição não mais a necessidade de um elemento para ser o estopim da nossa alegria, do nosso ânimo, mas nós temos uma pessoa. Uma pessoa. Nessa noite, ainda que com alguns fatores presentes que nós não gostaríamos, o vinho acabou, queridos. O vinho acabou. O vinho acabou. E ainda que a presença que tenha de fato acabado, nós temos a possibilidade de nos voltar para uma única pessoa. Nessa noite, eu gostaria de convidar você a retomar a promessa que Jesus nos fez, de que Ele nos daria o Consolador, que Ele não nos deixaria só, que Ele não nos deixaria órfão. Retomar não algo, porque algo nós vimos que foi para um tempo. A água foi para um tempo, mas ela cumpriu no seu tempo a sua função. Mas para hoje, ela já não é mais eficaz. E para hoje, a eficácia está na pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida a olhar não para uma ferramenta, não para um instrumento, mas para olhos. O Senhor tem nos convidado a olhar para o Espírito Santo, queridos. Me parece que nesse tempo de pandemia, com que as nossas estruturas religiosas foram tão tocadas, e eu falo tocadas, não deixamos de fazer nada, graças a Deus, mas nós não aprendemos anteriormente como que era viver como igreja em tempo pandêmico. Então nós tínhamos uma compreensão de religião, uma compreensão de estrutura de fé, só que nós fomos duramente visitados por um mal que a gente ainda tem enfrentado. E muitas das vezes nesse caminho, nós que tivemos que parar tantas coisas, queridos, vimos o vinho do serviço na casa do Senhor acabando, vimos o vinho do nosso emprego acabando, vimos o vinho da nossa família acabando, vimos tantos vinhos que a gente possa intitular acabar. Mas a Bíblia sempre falou, queridos, que não era por isso, porque estava na pessoa do Espírito de Deus. Nessa noite, não com a intenção de desmerecer qualquer experiência pessoal, mas sim apontar para a superioridade da ação do Espírito de Deus, que vai conduzir e tem conduzido a sua igreja a avançar, queridos. Talvez há muito tempo nós não conseguimos mais sorrir, porque Deus está presente no local. Talvez na nossa casa, queridos, nós estamos encontrando duras dificuldades, olhamos para as pessoas, queridos, e não conseguimos mais extrair satisfação, mas atribuímos a satisfação ou a promoção de qualquer tipo de alegria
a elementos passageiros, sendo que quem é o promotor da verdadeira alegria, alegria proveniente de Deus, é o Espírito Santo. Quais são os elementos que ainda nós estamos tentando manter firmes, queridos, para promover algo nos nossos corações? Entenda algo. Quando Jesus fala a respeito da água, Jesus está anunciando uma prática antiga, mas para mostrar que algo novo da parte de Deus estava surgindo. Ele faz de maneira alegórica algo que viria a se concretizar. É quase que uma parábola, queridos. Jesus mostra que havia uma promessa muito superior àquilo que havia sido experimentado. Nos dias de hoje, não há outro caminho, nunca houve na verdade, mas muito claro fica aos nossos olhos que nós precisamos cada vez mais do Espírito de Deus. Nós precisamos cada vez mais do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, queridos, eu tenho convicção que é muito mais poderoso do que a igreja já compreendeu dele mesmo. O Espírito de Deus age, queridos, independente de estrutura, independente até mesmo da nossa boca. Há pessoas que Deus está trazendo para si através da ação do Espírito, sem intervenção do homem. E nessa noite, queridos, diante desse Deus tão poderoso, eu gostaria de convidar você a se abrir cada vez mais para Deus através da pessoa do Espírito Santo. Talvez temos aceitado o fim. Talvez nós temos aceitado sim que esse é um tempo que a gente vai perecer. Talvez a gente tenha sido aceitado que esse é um tempo que a nossa família vai sim passar por maiores dificuldades. A gente agora só tem que sentar em cima dessa condição e aguardar que passe. Queridos, quantos de nós estamos aguardando que passe, queridos? E nós não temos experimentado ou nos privado de experimentar coisas maiores em Deus. Não é, queridos, uma fala que colabora ou que venha reforçar e venha desmerecer qualquer situação presente. Mas sim, queridos, trazer a boa notícia de que nós não estamos só. Nós não estamos só. Enquanto num tempo onde nós ouvimos que nós precisamos ficar sozinhos, que nós precisamos caminhar distante. Não, você não pode fazer isso, você não pode ir para esse caminho, você não pode fazer aquilo outro, você não pode nada. Mas nós não estamos só. Nós temos a verdade e a pessoa do Espírito Santo caminhando conosco, queridos. E essa pessoa, esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Essa é a alegria verdadeira, queridos. Essa é a pessoa que promove a vida em cada um de nós. É Ele que transmite e traduz a ação de Deus aos nossos corações. Meu irmão, como é que está a sua casa? Qual é o vinho que está acabando lá? Qual foi o vinho? Talvez nós nos encontramos e nos conformamos como os serventes que não têm conhecimento de quem está na festa, não tem o conhecimento de quem é essa pessoa. Quem está? Talvez sejam muitos. Uma festa numa comunidade pequena, talvez devia aglomerar todo mundo, vem todo mundo de todos os lugares. Jesus está iniciando o seu ministério, provavelmente muitos não sabiam nem quem ele era, mas tinha alguém que conhecia. Maria sabia quem ele era. Esse é o tempo de nós ouvirmos quem conhece ao Senhor. Esse é um tempo de nós voltarmos tão somente para a pessoa do Espírito Santo, não confiando, queridos, nas estruturas que nos levaram, que nos trouxeram até determinado momento, porque elas foram necessárias ali. Mas hoje, se não for a pessoa do Espírito Santo, nós não podemos seguir mais. Então cadê o seu ânimo? Cadê o seu sorriso? Estava lá, mas agora não precisa mais, queridos. Não há necessidade de nós nos empenharmos para manter algo que não tem mais eficácia, porque Deus inaugurou para nós um novo tempo, um tempo onde não é por meios humanos, mas pela pessoa do Espírito Santo. Ainda que acabe, na verdade, a provisão que Deus nos trouxe, ela é ininterrupta, ela é uma pessoa. O Senhor apresentou essa nova ordem, queridos. Uma ordem não mais erguidas e estruturadas pelos homens, mas sim por Deus, para mostrar que os planos dele são maiores. Meu irmão, nessa noite, eu gostaria de te convidar a orar. Pode, se você quiser, o Ministério de Louvor já se aproximando.
Gostaria de te convidar a orar pela pessoa do Espírito Santo. Talvez há muito tempo você não consegue sorrir. Talvez há muito tempo as más notícias bateram de forma tão dura nas nossas vidas, queridos, que como que nós vamos projetar um futuro glorioso? Como que nós vamos ver algo para frente se o quadro que nós estamos é danoso? Como que nós vamos olhar para a nossa família e ver uma solução se o nosso filho está em um quadro terrível? Meu irmão, não é pelos fatores da terra, mas sim pela pessoa do Espírito Santo. Não foram os fatores do mundo que convenceu a você e a mim a estar aqui nessa noite. Não foi pelos fatores do mundo que nos fizeram, queridos, abrir mão de uma vida que nós carregávamos outrora para viver aquilo que Deus tem para nós. Não são pelos fatores dessa terra. Põe-se de pé em nome de Jesus. Comece a orar e clamar: Espírito Santo, nós te damos total liberdade. Declaramos o teu domínio no nosso meio nessa noite. Nós oramos, Senhor. Nós oramos para que a alegria que só vem do Senhor, seja ministrada sobre o coração da tua igreja nessa noite. Espírito Santo, nós declaramos em nome de Jesus que o nosso caminhar é somente pela graça do Senhor.